Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Chegamos ao final da semana de estudo e o final do trimestre que tivemos o privilégio de estudar sobre o livro de Hebreus. Olha que coisa maravilhosa. Já tenho aqui nas minhas mãos o maná espiritual, o alimento espiritual do próximo trimestre. Nós vamos começar a partir de amanhã estudar o livro de Gênesis. Ah, você não perde por esperar. Que coisa maravilhosa, quantas coisas boas haveremos de estudar nesse livro, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia que fala sobre a nossa origem. Ah, nós vamos falar sobre Adão e Eva, criação nos 6 dias, a entrada do pecado, a entrada da morte, sobre Noé, sobre Abraão, sobre José, tantas coisas boas que nós iremos aprender. Se você ainda não tem sua lição, por favor, corra para você adquiri-la para juntos fazermos essas meditações diárias, tá bom? Não se esqueça de, no final, dar o seu like ou o seu gostei. Se você não gostou, também sinalize. Isso é importante para o nosso feedback aqui, tá bom? Vamos fazer aqui um resumo da semana. O apóstolo Paulo não poderia terminar de outra maneira como terminou o livro de Hebreus. De maneira prática. Agora ele sai da teoria, da teologia e vai para a maneira prática. Como que você deve aplicar tudo aquilo que você aprendeu de maneira teórica na vida da igreja. Amigo e amigo, deixa eu dizer uma coisa. A preocupação do apóstolo aqui é na saúde do movimento, para que a comunidade seja saudável a ponto de serem desses homens e essas mulheres, eles serem eficazes no testemunho a favor do reino de Deus e da pregação do evangelho. Porque a pior coisa que pode acontecer, o pior desastre para o cristianismo é uma igreja que não dá um testemunho adequado. Um cristão diferente de Cristo. Alguém que deveria amar, odeia. Alguém que deveria perdoar, guarda rancor no coração. Isso é o pior desastre que podia acontecer. E aqui nós vamos ver na lição de hoje, fazer um resumo, que o apóstolo Paulo, ao terminar as suas considerações, ele leva os seus leitores a uma boa prática, né? Uma boa prática na igreja, a fim de que ela seja preservada. Capítulo 13, versículo 16 de Hebreus nos diz assim, ó, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Tá vendo aí? Mútua cooperação. Deixa eu ler para você aqui o que Ellen White diz sobre os primeiros momentos da igreja cristã nessa terra. Escute. Depois da vinda do Espírito Santo, os crentes se rejubilavam na graça da comunhão com os santos. Eram amorosos, prestativos, abnegados e voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor à verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhe havia ordenado. Por palavras e obras de altruísmo, procuravam fazer nascer esse amor em outros corações. Essa é a igreja de Cristo. Essa, amigo e amiga, é a igreja que Deus sonha. Que eu e você sejamos essa igreja. O Senhor Jesus disse assim, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí lá no capítulo 13, versículo 35 de João nos diz assim, ó, escute. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aqui está a condição, meu amigo. Deus sonha com essa igreja. Sabe, quando os membros da igreja se degladiam, quando eles se odeiam, quando eles brigam entre si, quando eles vivem longe dessa realidade, eles estão depondo contra o evangelho. Estão fazendo mais mal ao evangelho dentro da igreja do que fora dela. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que Satanás ele não tem interesse de nos tirar da igreja, ele tem interesse de nos tirar de Cristo, para que esse amor não seja revelado no meu e no seu coração, porque dentro da igreja, com o coração cheio de mágoa, de tristeza, de ódio,
sem estar convertido a Cristo, nos tornamos um instrumento dele para destruir a influência dessa igreja. Tá vendo? Deixa eu ler para você o que ela diz aqui, ó. Escute bem. No entanto, pouco a pouco, houve uma mudança. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros, concentrando-se nos erros e dando lugar a severas críticas. Perderam de vista o Salvador e seu amor. Tornaram-se mais estritos na observância de cerimônias exteriores e mais rigorosos na teoria do que na prática da fé. Em seu zelo para condenar os outros, passavam por alto os seus próprios erros. Perderam o amor fraternal que Cristo havia ordenado que tivessem. E o que é mais triste, não tinham consciência dessa perda. Que coisa terrível. Que tristeza, tá vendo? Quando nós perdemos de vista o nosso Salvador, quando nós não submetemos a sua guia, a sua liderança, quando nós deixamos de buscá-lo em espírito e em verdade, essa série de coisas acontecerão entre nós. Desconfiados uns dos outros, criticando uns dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos defeito. Eu tenho. Eu sou pastor dessa igreja e tenho defeito. Você é membro dessa igreja e você tem defeito. Você sabe o que é mais lindo no amor, nesse sentimento sublime e profundo? É que o amor aceita independentemente dos defeitos. Por eu amar, eu vejo mais as qualidades do que os defeitos. É isso. Essa é a igreja que o Senhor Deus espera que sejamos. Afinal de contas, essa é a única igreja que vai cumprir a missão. Entenda isso, amigo e amiga. Pastor, eu tenho ódio no meu coração por alguém lá dentro da igreja. Pastor, eu tenho mágoa contra essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Manter esse sentimento no coração é como se estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. Mas quem vai morrer vai ser você. Você não dorme direito. Você está criando úlceras nervosas no seu estômago. Você está perdendo a paz. Você está sendo submetido a um nível de estresse muito grande só de pensar no que ele ou no que ela fez. Vale muito a pena ouvir o que o maior psicólogo desse mundo um dia disse, Jesus Cristo. Perdoe 7 vezes 7. 70 vezes 7, melhor dizendo. 70 vezes 7. Ou seja, perdoa todas as vezes que alguém pecar contra você. Por quê? Meu amigo, o maior beneficiado do perdão não é aquele que recebe, é aquele que oferece. Quando você perdoa de coração, você sabe o que acontece? Você quebra a corrente que te ligava ao seu opressor. Você vive livre e tranquilo. Mesmo se ele continue fazendo alguma coisa que lhe desagrade, aquilo não lhe será mais ofensivo. Aquilo não lhe causará tanta dor. Pega a dica, tá bom? É essa igreja que Deus quer que nós vivamos e que sejamos. Como disse o pastor Rodrigo Silva, talvez nossa vida é a única Bíblia que as pessoas estão lendo por aí. E o que eles estão lendo? Será que eles veem em nós o amor fraternal? Porque a Bíblia diz assim, ó. Aquele que não conhece a Deus, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 7. Aquele que não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor. Eu falei aqui nas minhas palavras, né? Deus é amor. Se você não ama, é porque você não conhece a Deus, ou seja, está longe, mais longe de Deus, porque quem se aproxima de Deus ama, inevitavelmente. É um fruto natural de alguém que está próximo de Jesus. Meu amigo, minha amiga, que no final dessa lição, que fica aqui o apelo para mim e para você. Se você e eu não nos tornarmos essa igreja, estaremos fadados ao fracasso espiritual. Perderemos a nossa salvação, tão certo como 2 mais 2 são 4. Então, se você deseja ser salvo e deseja ser salva, busque a Jesus a solução desse problema. Viva o que Jesus pede para que você viva. Só há uma maneira, quando você está ligado a Ele.
Só uma maneira, quando seus olhos contemplam a Jesus, porque nós somos transformados pela contemplação. Lembre-se no capítulo 12 de Hebreus, que ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Corramos a carreira que nos está proposta, mas sem desviar os olhos de Cristo. Aqui está o grande segredo. Quando você começa a olhar o defeito do outro, você tira os olhos de Cristo. Aí você se afunda junto com Ele. Entende? Sejamos instrumentos da luz, instrumentos de Deus, e não das trevas, e não de Satanás. Eu oro para que você receba essa bênção na tua vida e que tua igreja seja uma fonte de luz a jorrar e a iluminar as pessoas que estão vivendo aí na sua comunidade, através de você e da sua família. Ore comigo. Querido Pai Celestial, obrigado por todo esse trimestre onde nós aprendemos tantas coisas maravilhosas. Nos ajude, Senhor, a praticá-las. Nós não temos forças em nós, mas em Ti há todo o poder e toda a força necessária. Por isso, Senhor, ligue as suas mãos à nossa e não permita que nada as desligue novamente, para que possamos andar segundo o Teu querido e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você durante a semana e durante esse trimestre, lendo e estudando sobre o livro de Hebreus. Agora, está aqui, entra a nova lição, Gênesis, e vamos aprender coisas maravilhosas. Eu espero você amanhã para continuarmos essa nova jornada. Que Deus te abençoe.